lá, meninos? Pronto para mais uma aula? Pronto? Eita, eu estou escutando o menino dizendo, professora, é matemática. Mas tem como ser divertida, tá certo? Basta prestar atenção. E a gente associar o conteúdo ao nosso dia a dia, tá certo? Hoje, o que eu tenho para vocês é o quê? Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Professor, o que é isso? São coisas que vocês vão perceber que tem no dia a dia de vocês, tranquilamente, tá certo? Cálculos simples, tá certo? Só basta prestar atenção e a gente recordar de alguns conteúdos passados. Vamos lá? Vamos lá comigo? Vamos! Então, primeiro a gente vai lembrar um pouquinho o que é razão e proporção, tá certo? O que é razão? Razão nada mais é do que o quociente de dois números. Tia, que é quociente? Quociente nada mais é do que uma divisão. Olha aqui. Então, eu tenho o valorzinho A dividido pelo valorzinho B, que é igual a razão. Tá certo? Imagina, eu tenho 4 e vou dividir por 2. A resposta é o quê? 2. Então, 2 é a razão. É simples? É simples, tá certo? Então, razão é uma divisão, tá certo? E o que é proporção? Proporção é uma igualdade. Eu tenho duas razões e, no final, o resultado delas são iguais. Olha que legal! Olha, vamos ver aqui? Ó, dei um exemplo aqui, ó. 1 sobre 2. 1 dividido para duas pessoas é igual a meio. 0,5. Então, 0,5 é uma razão. Agora, a proporção. Olha aqui a proporção. Duas razões que são iguais. Duas razões que têm resultado iguais. A dividido por B é igual a B, a C dividido por D. Vamos colocar números agora? Olha aqui. 1 dividido para 2 é igual a 4 dividido para 8. Professora, são números diferentes. Como é que eles são iguais? Eu vou dizer a você por que eles são iguais. 1 é a metade de 2. 4 é a metade de 8. Olha aí por que eles são iguais. Porque existe uma grandeza, uma razão. E essa razão são iguais. Por isso que são proporcionais. Tá certo? Vamos lá recordar mais um pouquinho de conteúdo? Vamos lá para a gente conseguir chegar em nosso objetivo? Vocês vão ver que não é esse bicho de sete cabeças. É bem fácil. Regra de 3. Por que é regra de 3? Vou explicar de uma forma bem fácil, tá? A regra de 3, ela é um método que utilizamos, né, para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Olha onde nós queremos chegar, tá certo? Então, o que é essa regra de 3? São 3 números que conhecemos e o quarto a gente vai descobrir. Por isso que é regra dos 3, porque a gente só conhece 3 numerozinhos. E o quarto é o que a gente quer descobrir, tá certo? E a gente usa essa regra de 3 para quê? Para descobrir grandezas, tá certo? Tia, e o que é grandeza? Calma aí que eu vou dizer a você, tá certo? Agora, um exemplo de regra de 3. Olha aqui, ó. Quantos números aparecem aqui na telinha? Ó? 1, 2, 3. Aparecem 3 números. E esses 3 números é a regrinha de 3. O quarto é um X, ó. Esse X é o que eu quero descobrir. É o que você vai descobrir, tá certo? E como é que a gente faz essa regra de 3, professora?
a gente faz um cálculo ó, na forma de um x ou meio pelos extremos, tá certo? Olha aqui, ó. Sempre começamos pelo x, porque é ele que a gente quer encontrar, tá certo? Olha o x aqui, ó. Ó, o cálculo é na forma de um x, sempre multiplicando, tá certo? Então, a gente vai começar pelo x, tá? O x vai multiplicar o 1. Então, uma vez o número x, x. 2 vezes 4, 8. Qual é o valor de x? 8. Acabou. Não é simples, gente? É simples. Muito simples. É só prestar atenção e a gente compreender esse processo. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. E agora? O que são grandezas, professora? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Olha, e um desenho é balança, é relógio, tá certo? Tudo para quê? Para a gente poder medir as coisas, tá certo? E essas medidas são grandezas. Olha aqui, ó, olha um exemplo numérico, um exemplo de grandeza, quantidades de cadernos. Eu tenho 3 cadernos. 3 cadernos custam R$8. Olha aqui, ó. Então, eu tenho quantidade de caderno e tenho preço do caderno. A quantidade do meu caderno está aumentando. Era 3, passou a ser 6. Se eu estou aumentando a quantidade de caderno, obrigatoriamente eu vou ter que pagar mais, tá certo? Então, se 3 cadernos são 8, 6 cadernos, 16, 12 cadernos, 32, 24 cadernos, 64. Vamos entender essa lógica. De 3 para 6, eu dobrei a quantidade de caderno. Eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes 3 é 6. Se eu dobrei a quantidade de caderno, o preço também vai dobrar. Ou seja, se 3 cadernos são 8, o dobro de 8 é 16. 2 vezes 8, 16, não é? Vamos continuar. De 6 para 12. É o dobro também, ó. Então, eu dobrei a quantidade de cadernos. Se era 6, passou a ser 12. 2 vezes 6, 12. Então, o preço do caderno também vai dobrar. Olha, a razão aí e a proporção, tá certo? O dobro de 16 é 32, tá certo? O dobro de 12, 24. O dobro de 32, 64. Não é legal? Então, essas são as grandezas, tá certo? Estão aumentando proporcionalmente. À medida que a quantidade de caderno aumenta, aumenta o valor que vai ser pago, tá certo? Olha aí, as grandezas. As grandezas, elas podem ser proporcionais e elas podem ser inversamente proporcionais. Ou seja, o contrário do que é proporcional. Se, vou dar o exemplo do caderno, tá? Se eu tenho um caderno, estou aumentando a quantidade de caderno, o que eu vou pagar também vai aumentar. Já na inversa é o contrário. Quando eu aumentar um, o outro vai diminuir. E é o contrário. Se há diretamente proporcional um aumenta, o outro aumenta, na inversamente, enquanto um aumenta, o outro diminui. Professora, como assim? Vou explicar, tá? Antes, vamos ler aqui
Qual é esse significado? Grandezas proporcionais nada mais é do que onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. A inversa é o contrário, tá certo? São quando as operações elas são utilizadas inversamente nessas grandezas. Um aumenta, outro diminui. Um diminui, outro aumenta. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos agora para exemplos, que é muito melhor. Então, olha o exemplo do caderno. Então, se a quantidade de cadernos aumenta, eu também vou pagar mais por ele. Isso é uma grandeza proporcional, tá certo? E para a gente poder identificar e compreender um probleminha desse, a tia aqui, ela usa setas, tá? E eu vou mostrar a vocês também como é que a gente vai fazer para usar essas setas. É uma forma bem mais fácil. A gente bota a setinha sempre para o lado que está aumentando. Ó, 3 vai aumentar para 6, vai aumentar para 12, vai aumentar para 24. Então, ela está aumentando. E essa quantidade aqui, o dinheiro, também vai aumentar? 8, 16, 32, 64. Se está aumentando, minha setinha vai para baixo ou vai para cima? Lembrando, setinha vai para onde está aumentando. Então, essa setinha vai para baixo ou vai para cima, gente? Muito bem, ela está indo para baixo, porque é aqui que está aumentando, ó. Tá certo? Ok? Então, elas estão indo na mesma direção. Se elas estão indo na mesma direção, elas são proporcionais. Tá certo? Agora, vamos pegar o inverso? Olha aqui. A gente tem vasilhas. Essas vasilhas estão com água, tá certo? Eu tenho 30 vasilhas com água. As 30 vasilhas vão dar 6 litros de água. Se eu pegar mais 30 vasilhas e dividir essas águas, a quantidade de água dentro da vasilha, mesma quantidade de água, ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai diminuir no tamanho da vasilha, tá certo? No tamanho da vasilha, tá? Então, ou seja, o que é que tem aqui? O número aqui está aumentando. De 30 está passando para 60. Então, à medida que esse aumenta, esse aqui vai diminuir. De 6 está passando para 3. Então, gente, minha setinha aqui vai para onde o número está maior. Ele está maior indo para baixo ou para cima? Muito bem, para baixo. Então, a setinha vai para baixo. E aqui, o meu número está aumentando para baixo ou para cima? Muito bem, para cima. Então, as setas estão indo em direções opostas. Se estão indo em direções opostas, elas são inversamente proporcionais. Assim não fica fácil a gente identificar o que é grandeza proporcional e inversamente proporcional? Assim fica mais fácil, tá certo? Agora a gente vai para a melhor parte, o probleminha. E esse probleminha tá muito no dia a dia de vocês, tá certo? Eu trouxe só 2 exemplozinhos, tá certo? Para ficar bem mais rápido. Mas, claro, depois a gente faz mais um conteúdo bem mais fácil do dia a dia de vocês, tá? Então, vamos ler o probleminha. Se um carro percorre 100 km a uma velocidade de 50 km por hora, qual seria a distância percorrida por ele se estivesse a 75 km por hora? Quilômetros por hora é a velocidade do carro. Então, a velocidade do carro estava em 50.
e ele aumentou para 75. A velocidade, gente, diminuiu ou aumentou? Diz para mim. Muito bem, a velocidade aumentou. Se ele vai correr mais, a distância do carro vai ser maior ou vai ser menor? Vamos pensar. Eu estou aqui andando. Ando muito, né? Se eu começar a andar mais rápido, a distância que eu vou percorrer não vai ser maior também? Eu vou andar mais. Quanto mais rápido eu andar, mais distante eu vou ficar. Então, se eu aumento a velocidade, eu também vou aumentar a quilometragem, tá certo? A distância. Então, ó, gente, a gente tá separando aqui, ó, em regrinha de 3. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 números que eu conheço e o X que eu vou descobrir. Lembrando, são grandezas e essas grandezas têm que estar separadinhas, bem organizadas. Então, quilômetro, embaixo de quilômetro, ó, 50 quilômetros, ele aumentou, 50 quilômetros por hora, desculpe, aumentou para 75 quilômetros por hora. Então, grandeza de velocidade e a grandeza de velocidade. Razão da grandeza de velocidade. Igual a distância agora. Distância de 100 e quando ele aumentar a velocidade para 75 km por hora, a velocidade também vai aumentar. Então, é X que a gente vai descobrir, tá? Então, gente, vamos agora para as setinhas. De 50, aumentou para 75. Ele está aumentando para baixo ou para cima? Para baixo. Muito bem. Olha aqui. Então, se ele vai aumentar a velocidade, a distância também vai aumentar. Então, o valor de X vai ser maior ou menor que 100? Diz para mim. Muito bem, vai ser maior. Então, se ele vai ser maior, a setinha de mais vai estar para baixo ou vai estar para cima? Muito bem, vai estar para baixo, gente. Então, nós temos uma grandeza proporcional. E as grandezas proporcionais, nós vamos fazer a regrinha de 3. E para fazer a regrinha de 3, a gente faz o cálculo na forma de um X, tá certo? Então, olha o X aqui, ó, começando a calcular pelo número que a gente quer descobrir, que é o Xzinho, tá certo? Olha aqui, ó, cálculo na forma de X. X vezes 50, 50x. 75 vezes 100, 7.500. Olha aqui a minha equação. 50 está multiplicando x, passa dividindo. Olha aqui, x é igual a 7.500 dividido por 50. E essa divisão vai dar x igual a 150 quilômetros. Tá certo? Então, eu estava andando rápido. Ele estava andando rápido no carro. A distância também aumenta. Se ele aumenta a velocidade do carro, a distância também vai aumentar. Tá certo? Então, grandeza diretamente proporcional. Vamos para outro probleminha? Outro probleminha. Um automóvel, também com automóvel, ó. Só que é o contrário. Então, um automóvel, ele desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar no seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, quanto tempo ele levaria para completar esse percurso? Olha, vamos entender. Ele estava assim, 60 km por hora. Se ele está a 60 km por hora, ele passa 3 horas para chegar lá na cidade que ele quer, tá certo? Se ele aumentar a velocidade, ele vai chegar mais rápido ou ele vai demorar para chegar? Se ele aumentar a velocidade. Muito bem, ele vai chegar mais rápido. Então, quanto mais rápido ele for, menos tempo ele vai gastar para chegar.
tá certo? Então, vamos fazer a nossa regrinha de 3. Lembrando, quilômetro vai ficar embaixo de quilômetro. Temos que organizar, tá certo? Para ser uma razão bonitinha. Então, quilômetro embaixo de quilômetro, tempo embaixo de tempo. Olha como vai ficar. 60 quilômetros sobre 90 quilômetros, igual a 3 horas sobre x horas, que é o que a gente quer descobrir. Agora, vamos para as setinhas. Olhando para aqui, gente, 60 e 90. Tá aumentando para baixo ou para cima? Para baixo, porque o 90 é maior, tá certo? E agora, entendendo a questão, se eu vou mais rápido, eu vou gastar menos tempo. Então, o valor de x vai ser menor ou maior que 3? Muito bem, vai ser menor. Então, se é menor, gente, a setinha vai ficar para baixo ou para cima? Diz aí, qual vai ser o maior? Muito bem, vai ser para cima, porque 3 vai ser maior. Então, nós temos aqui uma grandeza inversamente proporcional. E quando nós temos uma grandeza inversamente proporcional, o cálculo não vai ser x, ele vai ser direto, tá certo? Ele não vai fazer a forminha de um x, ele vai ser direto, tá? Então, olha aqui, ó, 90 vai multiplicar x e 60 vai multiplicar 3. Sempre começando pelo x, porque a gente que quer achar ele. X vezes 90, 90x. 3 vezes 60, 180. 90 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 180 dividido por 90. 90 mais 90, gente, 180. Então, é 2. X é igual a 2. Então, ele vai gastar 2 horas para chegar no destino dele. Vai chegar mais rápido. Tá certo, gente? Então, não foi fácil a aula de hoje? Não é legal essa aula de hoje, gente? Foi ótimo! Então, vamos para a nossa frase do dia. Para hoje, sorrisos bobos, uma mente tranquila e um coração cheio de paz. Então, muito obrigada por hoje, meninos. Muito obrigada pela aula e beijinho. Até a próxima aula.